Olá pessoal do nono ano, satisfação em falar com vocês. Pessoal, a nossa aula de História ela será continuando falando sobre a Proclamação da República. A gente vai ver que a Proclamação da República ela é retratada em todos os livros didáticos. Porém, uma coisa que a gente tem que observar é que ela não fala no Maranhão. Já observaram isso? E nós precisamos estudar a história local, né? Como foi essa Proclamação da República aqui no Maranhão? Como ocorreu? Só lá em 1879, quando o Brasil adere ao modelo republicano, o Maranhão, essa notícia vai chegar aqui no Maranhão sem muito entusiasmo. Não interessa tanto assim para as pessoas. Oh, vamos ser um país agora republicano. Essa ideia era na cabeça de poucas pessoas. O que é ser um país republicano? As pessoas iam ter direito de votar, né, para escolher seu representante. E os estados, que era antigamente chamado de província, passa a ter mais independência, autonomia para elaborar suas leis e, e cobrar seus impostos. Então, aqui no Maranhão, assim como no Rio de Janeiro, que era a capital na época, a proclamação da República foi um ato assim que quase ninguém nem viu, ninguém nem sabia o que estava acontecendo. Foi um arranjo lá da elite, de quem estava no poder, que participou, só isso. Até um historiador chamado Aristides Lobos, ele disse assim que o povo assistiu àquela proclamação da República como um bestializado. Olha o nome que ele dá pro povo, tá? Bestializado. Vem de quê? De besta. O povo não sabia o que estava acontecendo. Então, aqui no Maranhão, se a proclamação do Brasil ocorreu em 15 de novembro, no Maranhão a notícia chegou só no dia 18 de novembro. E o que foi que ocorreu aqui no Maranhão? Um coronel lá, que foi comandante do exército, ele passou a ser o tipo governador, foi nomeado. E no Maranhão aconteceu um fato, gente, que foi o primeiro local do Brasil em que o poder da igreja se separou do Estado, né? Então, o governo não precisava mais pagar os padres. Isso foi no Maranhão que ocorreu primeiro. Aí do Maranhão é que foi para a capital, tá bom? Outro fato, gente, que quase livro nenhum mostra da nossa história, é o massacre de Alto Alegre. O que seria esse massacre de Alto Alegre? Isso ocorreu em 1901, aqui na cidade de Barra do Corda, próximo à nossa cidade. Livro nenhum fala isso. E, e por que, que a gente está falando isso? Porque é um assunto que todo mundo deve saber. Quando vocês forem em Barra do Corda, desculpa, lá na igreja tem uma foto dos 13 padres freiras que faleceram nesse episódio. O massacre de Alto Alegre foi o seguinte, gente. Os padres desse convento lá, eles pegaram as crianças dos índios e levaram para o seu convento para ensinar um novo modo de vida. E isso não foi bom, gente, porque uma criança que ela nasce numa comunidade indígena, ela é diferente de um europeu, de uma pessoa que nasceu na cidade, vamos dizer assim. Então, eles pegaram esse filho de criança, levavam para o internato, lá ensinavam a catequese, ensinavam uma profissão, marceneiro, pedreiro, carpinteiro, ferreiro, sapateiro e outra coisa, ele ensinava. Porém, gente, uma coisa assim que eles queriam era que o índio deixasse a sua cultura e passasse a praticar só a cultura do homem branco, vamos dizer assim, homem branco, civilizado que ele chamava. Pessoal, era comum as crianças serem tomadas das mães ainda mamando naquele período de amamentação. E várias foram as crianças que morreram, né? Porque saiu do peito, ia para o convento e morreu algumas vezes. Os índios se revoltaram, gente, em 1901, lá no local chamado Alto Alegre, os índios foram, se reuniram e mataram 13 padres, freiras. Porém, gente, eles não ficou só nesse assassinato não. Os padres tinham conventos com jovens e tinha acabado de abrir um convento só com as filhas, mulheres. Então os índios mataram ao todo
Um total de aproximadamente 200 pessoas morreram nesse conflito de Alto Alegre. E foi um dos maiores chacina, né? De índio contra brancos, vamos dizer assim. Porém, a história só mostra o índio como bandido. Ah, foi os índios que mataram os padres. Tem a foto lá dos padres como anjinhos, um santinho, coisa do tipo. Porém, é preciso que a gente saiba, gente, que por que esses índios fizeram isso? Tinha alguém fazendo coisa errada com os índios, então foi isso que eu falei, gente. Pegava seus filhos, levava para o convento, não queria que o índio praticasse a cultura de índio, queria transformar o índio num homem, vamos dizer, civilizado, branco. E não é assim, uma cultura tem que ser respeitada, cada um tem a sua. Tá bom, gente? Se a gente até olhar o termo cultura, o que significa cultura? Existe milhares e milhares de respostas, né? Porque é algo que não dá para se definir. Então, gente, essa aula ela vem falar muito da história local. E aqui da nossa cidade de Presidente Dutra, gente, na época dessa proclamação da República, era simplesmente um povoado, né, gente? Pertencente ali à região de Caxias, que na época era a vila mais maior que existia aqui, né? E Presidente Dutra, como no passado, ele ficou conhecido como curador, né? E muita gente sabe o antigo nome da cidade de Presidente Dutra. E esse nome de Presidente Dutra, gente, é em homenagem a um presidente da República, né? Que foi presidente eleito em 1945, né? Que venceu Getúlio Vargas. Daí o nome da nossa cidade ser Presidente Dutra em homenagem a esse presidente. É um nome muito conhecido, né? Tem a rodovia Presidente Dutra em São Paulo, muito falada, e entre outras coisas. Então, gente, a nossa aula de hoje foi isso. Até a próxima. Espero vocês. Breve, a gente vai ter aula com fé em Deus. Essa pandemia vai passar. Estaremos juntos.